Estou lendo um estudo acerca de Samuel, capítulo 2 Samuel, a partir do capítulo 4. Isbosete é assassinado. O reinado periclitante de Isbosete não sobreviveu muito à sua coluna principal, Abner, cuja morte causou não somente pesar, mas desânimo absoluto. Baaná e Recabe, dois seguidores de Isbosete, que eram líderes de grupos de ataque, tinham sido obrigados a deixar a sua cidade natal de Beirote para ir a Gitaim, onde se estabeleceram como estrangeiros, um tipo de cidadão de segunda classe. O único sobrevivente da família real foi o pequeno filho aleijado de Jonatas, Mefibosete. Baaná e Recabe aproveitaram a oportunidade de vingar o seu ressentimento contra Isbosete. Depois de entrarem na sua casa quase desprotegida, eles rapidamente o assassinaram em sua cama e durante a noite foram levar a sua cabeça a Davi. Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor de Saul e de sua descendência. Versículo 8. Receberam agradecimentos escassos de Davi, lembrando o que ele havia feito ao Amalequita quando este lhe trouxe a notícia da morte de Saul. Ele os questionou: quanto mais eram culpados esses homens ímpios que mataram um homem inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Ele ordenou a execução imediata deles e a exposição vergonhosa de seus cadáveres, enquanto dava ordens para um funeral decente para Isbosete. 2. Davi é rei sobre todo Israel em Jerusalém. Letra A. Davi é rei sobre todo Israel. 5 do 1 ao 5. Dessa maneira, Saul e sua casa tinham chegado ao fim. Não havia mais obstáculos entre Davi e o trono de toda a nação. Versículo 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom. Versículo 3. Todas as autoridades de Israel trouxeram-lhe o convite de ser o seu senhor. Aqui se cumpre a promessa a Davi. Ele se torna rei de todo o povo. Durante o reinado de Saul, ele havia sido o seu Moisés e o seu Josué. Eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Javé lhe havia prometido 2 ofícios. Seria não somente o seu governante, mas também os pastorearia. Esse é o primeiro uso desse verbo no Antigo Testamento, com referência a um rei em Israel. Evidentemente, exige dele um cuidado pastoral do seu povo, e não o uso despótico deles. Davi fez um pacto com eles em Hebrom, e eles o ungiram. Estava marcado assim o início oficial do seu reinado. Ele tinha 30 anos e reinou 7 anos e meio em Hebrom. Letra B. Sião é capturada por Jebuseus. 5, 6 e 12, 1 Crônicas 11, do 4 ao 9. A primeira tarefa a que Davi se lançou foi providenciar um capital para o seu reino. Escolher uma cidade que tivesse associações mais fortes com o norte ou com o sul, inevitavelmente alienaria grande número de súditos. Sião se mostrou um local ideal, a cidade fortaleza dos Jebuseus, que até então haviam resistido a todas as tentativas dos israelitas de tomá-la, e assim não estava identificada nem com o norte nem com o sul, atacada mais uma vez pelo rei e seus soldados.
1 Crônicas 11:4 diz: Davi e todos os israelitas. Eles mais uma vez ofereceram resistência, enviando uma mensagem a Davi que a ARC traduz assim: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Em geral, as traduções modernas concordam com a NVI. Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. O ataque de Davi foi bem sucedido, a sua estratégia é descrita no versículo 8, mas, como diz a R.S. Kennedy, página 213, a primeira parte desse vocábulo está tão corrompida que já há muito tempo tem sido o desespero dos críticos textuais. A impressão geral é de um ataque frontal. Para um estudo mais detalhado, ver comentários mais abrangentes. 1 Crônicas 11:6 diz que Joabe conduziu o ataque, conquistando assim o comando. A parte dos cegos e aleijados, diz Driver, está por trás dos provérbios que mais tarde excluíram os pedintes do templo. Embora seja difícil ver a relação entre os aleijados e cegos nos versículos 6 e 8, 1 Crônicas 11 não faz nenhuma referência a eles. No entanto, independentemente da exatidão dos detalhes, o resultado foi claro. A cidade caiu totalmente nas mãos de Davi. Ele a ocupou e realizou um grande trabalho de reconstrução para fazer dela a capital digna do seu reino. Versículo 9. Construiu defesas na parte interna da cidade desde Milo ou desde o aterro, aparentemente começando as fortificações concluídas posteriormente por Salomão. 1 Reis 9:15. A palavra traduzida por parte interna é a palavra comum para casa, aqui contraposta à parte externa. O relato da conquista de Jerusalém é concluída com uma observação editorial. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Versículo 11 e 12. Irão, o rei de Tiro, fez um acordo para enviar material e trabalhadores para construir o seu palácio. Outro comentário editorial diz: Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Letra C, os filhos de Davi, lista 2, 5 do 13 ao 16, 1 Crônicas 11, do 4 ao 9. O texto de 3, do 2 ao 5, nos dá a lista dos filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Agora há mais um registro de acréscimos posteriores à sua família. Um número não especificado de concubinas anônimas, omitidas em 1 Crônicas, e esposas é mencionado no versículo 13, por meio dessas nasceram mais filhos e filhas. Os filhos não alistados: 1 Samuel, 2 Sobabe, 3 Natã, 4 Salomão, 5 Ibar, 6 Elisua, 7 Nefeg, 8 Jafia, 9 Elisama, 10 Eliada, 11 Elifilete, no total de 11. 1 Crônicas 14, do 4 ao 7, acrescenta mais 2, Elpalete e Nogá. Entre os de números 6 e 7, na lista de Samuel, e ainda substitui Eliada por Eliada, para notarmos que Davi, assim como Saul, também tinha facilidade de dar a um de seus filhos um nome composto com Baal. Hetzberg, página 271. Desses filhos, Salomão é o único que aparece nos nossos registros históricos. Natã aparece na genealogia de Lucas 3:31. Essa lista é uma continuação daquela em 3:2:5 e provavelmente vem dos mesmos arquivos oficiais. Letra D. Davi vence os filisteus. 5:17 a 25. 1 Crônicas 14:8.
A notícia de que Davi havia sido ungido rei chegou aos filisteus. Eles ficaram assustados com essa evolução dos acontecimentos. Um rei em Hebrom compartilhando o governo com um rival no norte era uma coisa, mas outra coisa totalmente diferente era um rei sobre toda a terra. Os filisteus mandaram o seu exército para prendê-lo, mas quando Davi soube disso, foi para a fortaleza. A maioria dos estudiosos supõe que a fortaleza era Adulão. Uma minoria sugere Sião, mas se este fosse o caso, o autor dificilmente falaria em descer para como está no hebraico. Versículo 18. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi, tendo consultado o oráculo e recebido uma resposta positiva com a certeza da vitória, atacou-os e os derrotou em Baal-Perazim. O Senhor livra tão completamente que eles fugiram, deixando seus ídolos como despojos de guerra. E Davi disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Versículo 20. Ele mesmo compara a vitória com um fenômeno visível na região montanhosa durante a chuva intensa. A água que cai torrencialmente varre tudo que encontra pela frente, carregando qualquer obstáculo que esteja no caminho, seja montes de terra, cercas, muros e até mesmo uma casa construída sobre a areia. Hetzberg, página 274. Eles, porém, se reagruparam na planície de Refaim. O oráculo orientou Davi a mudar a sua tática. Não haveria nenhum ataque frontal dessa vez. A orientação que o rei lhe deu foi: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Versículo 23. Algumas versões, como a NV e a RSV, trazem balsameiro, o que seria melhor aqui, embora os eruditos não estejam de acordo acerca da árvore em questão. A RSV Kennedy, página 217. O som de passos por cima das amoreiras, versículo 24, seria o sinal para avançar, e Javé quem vai adiante de suas tropas e que determina a estratégia que conduz Davi à vitória completa. E ele derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Versículo 25. Letra E. A arca vem de Kiriat Jearim, Baalá, em Judá, a cidade de Davi. 6:1, 23. 1 Crônicas 13:5 ao 14. Davi agora tinha uma capital e foi para lá que levou a arca de Baalá, em Judá, onde durante muito tempo havia permanecido na casa de Abinadab, na colina. 1 Samuel 7:1. O relato paralelo em 1 Crônicas é muito semelhante, exceto pelo fato de que é prefaciado pelo registro da consulta de Davi a cada um dos seus oficiais, quando a recuperação da arca foi unanimemente aprovada. No relato de Samuel, a iniciativa é de Davi. Ele parte com 30.000 homens, um número que com frequência é criticado por ser muito elevado, embora visto que Javé é um deus de guerra, essa escolta é adequada. H.P. Smith, página 291. Hetzberg, página 278, comenta: não está claro se no contexto original a missão era hostil ou cultual, e nesse caso pacífica. A questão da possível hostilidade surge em virtude do fato de Kiriat Jearim estar sob a supervisão dos filisteus, talvez até sob o controle dos filisteus. Versículo 2, Baalá em Judá. 1 Crônicas 13:6, Baalá, que é Kiriat Jearim em Judá. Eles deveriam buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela.
A caixa sagrada foi colocada num carroção novo, versículo 3, que, profanado por uso anterior, é conduzida pelos filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Todo o grupo liderado por Davi jubilou ao som dos cânticos e da música instrumental. A procissão, porém, foi interrompida por uma tragédia. Na eira de Nacon, versículo 6, os bois que puxavam o carro tropeçaram, e Uzá supostamente tentou firmar e sustentar a arca com as suas mãos. Os detalhes exatos não estão claros. De qualquer forma, manusear o objeto sagrado custou-lhe a vida. Davi ficou contrariado, versículo 8, com o juízo de Deus, que parecia um obstáculo à sua ambição de colocar a arca em Jerusalém. Ele denominou o lugar Perez Uzá, a destruição de Uzá, e abandonando seu projeto, levou a arca para a casa de Obed-edom de Gate, versículo 10. A arca levou bênçãos ao seu novo lugar de descanso, assim encorajando Davi a retomar o seu projeto 3 meses depois. Ele celebrou o início da jornada com sacrifícios e continuou com júbilo, música e danças, conduzidos pelo próprio rei, que vestia um colete sacerdotal de linho. 1 Crônicas 15:27 acrescenta que ele também vestia um manto de linho fino. O que de fato eles estava vestindo não está claro, pois quando a multidão jubilosa chegou a Jerusalém, Mical, a mulher de Davi, o viu liderando o grupo. E ela o desprezou, questionando-o porque havia tirado o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Versículo 20. Ele evidentemente considerou a roupa dele inadequada e não demorou em expressar o seu sentimento. Como o rei de Israel se destacou hoje, ela resmungou totalmente insensível à dimensão religiosa da êxtase dele. Davi respondeu que exatamente aquelas escravas que ela pensava que o desprezariam, o compreenderiam e o honrariam em relação às suas emoções. Mas Mical permaneceu estéril para o resto da sua vida. Verso 23. A compreensão natural é que a desavença foi a razão de Mical ficar sem filhos, não que ela foi castigada com a esterilidade por Javé, como alguns estudiosos têm sugerido. Malklein, página 226, adota a posição contrária, considerando o castigo à esterilidade de Mical, como também a exclusão final da casa de Saul e do processo sucessório que disso resultou. 3. A dinastia, a corte e os territórios sob o domínio de Davi. Letra A casa de Deus e a casa de Davi, 7:1-29. Versículos 1-27. O desejo de Davi. Essa história difere pouco da sua correspondente em 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Ele se angustiou diante da comparação entre o seu palácio de cedro, versículo 2, e a tenda temporária que abrigava a arca. Ele falou com Natã, o profeta, um sucessor digno de Samuel, que lhe garantiu a aprovação divina do seu plano de construir uma casa digna para Javé. Mas à noite veio uma mensagem divina a Natã, instruindo-o a anular o conselho que tinha dado a Davi. Natã foi lembrado de que Deus não havia morado em nenhuma casa desde o dia em que tirara os israelitas do Egito. Tampouco tinha instruído o seu povo a construir para ele uma casa. Houve ainda uma mensagem pessoal para Davi, que o lembrou do seu chamado para liderar o seu povo como pastor e para derrotar todos os seus inimigos. Israel terá o seu próprio lar e não será mais incomodado. Acerca da ideia de Davi construir uma casa para Javé, o Senhor declara o seguinte: saiba
também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. O seu filho o sucederia no trono. O Nagide, o príncipe ou líder carismático, deveria fundar uma dinastia sob a proteção de Deus. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mesmo que o filho de Davi ou qualquer outro de seus futuros sucessores não lhe obedecesse, Deus iria castigá-lo severamente, mas não seria eliminado da sucessão como tinha acontecido com Saul. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Versículo 16. Esse é um dos marcos da revelação do Antigo Testamento. Os estágios sucessivos do desdobramento do propósito redentor de Deus são marcados por alianças, revelações distintas, não divinas, da soberania, paciência de Deus e da sua graça para com o homem. Para Noé, Gênesis 9, do 9 ao 17, a libertação prometida do juízo é universal e incondicional. Nenhuma exigência é atrelada à promessa concedida. A Abraão, Gênesis 15, Deus indicou que o canal por meio do qual as nações seriam abençoadas seria a sua descendência, que seria identificada pelo símbolo da aliança, a circuncisão, 17 do 9 ao 14. No Sinai, Êxodo 19 e 20, foi promulgada uma nova aliança por Javé para o povo que ele já havia libertado do Egito, mas uma manifestação de sua graça, mas isso em conjunto com o decálogo e a legislação resultante, que não era meramente um pré-requisito da bênção divina, mas a definição da santidade pessoal do povo da aliança. Havia um elemento condicional: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, o reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5. Como o estabelecimento do reino de Davi, veio a aliança com Davi. A palavra aliança não ocorre nesse texto, mas é evidente, com base em outros textos relevantes, que essa é a proclamação fundamental a Davi da aliança em questão. Essa aliança entre Deus e o seu rei é completamente incondicional, embora a obediência a Javé fosse exigida de gerações subsequentes de governantes davídicos. Ela não é conjecturada como algo que pudesse pôr em risco a continuação da aliança. O propósito da referência ao castigo divino de filhos desobedientes serve para reforçar a declaração de que isso não conduzirá à anulação da aliança. Versículo 18 a 29. Davi adora a Deus. O restante do capítulo 7 descreve a oração de gratidão de Davi. Ele entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor, meditando acerca da sua própria indignidade e insignificância e a enorme bondade de Deus. Quem sou eu, ó soberano Senhor? Também falaste sobre o futuro da família desde teu servo. Versículo 18 e 19. Ele está completamente tomado de admiração. Que mais, Davi, poderás dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Versículo 21. Ele faz o seu coração transbordar em louvor. Quão grande és tu, ó Senhor soberano! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Nenhuma outra nação tem um Deus como o Deus de Israel. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. O elo entre Deus e o seu povo é indissolúvel. Ele prometeu um reino eterno à linhagem de Davi e, em virtude de tantas bênçãos prometidas, ele pode dizer: o teu servo achou coragem para orar a ti. Aqui vemos um homem segundo o coração de Deus, tendo comunhão com o seu Deus. Ouvimos as aspirações e os desejos do doce salmista de Israel. Letra B, guerra e império. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. 1 Crônicas 18, 1 ao 13. Um resumo das proezas militares de Davi e um registro dos seus principais oficiais
conclui a história até esse ponto. As suas campanhas consolidaram os seus territórios por meio da subjugação de pontos periféricos. Versículo 1, os filisteus, a derrota deles relata em mais detalhes, em 5:17 a 25, é incluída aqui para tornar o relato abrangente e completo. Hetzberg, página 290, sugere que se leia: Davi então havia derrotado os filisteus. Meteg Yamá, local incerto, D.F. Paine, sugere Gat, versículo 2, Moabitas. A derrota completa dos Moabitas foi seguida de um massacre horrível de 2 em cada 3 prisioneiros. À primeira vista, um ato de crueldade indesculpável, mas o relato é evidentemente fragmentado. Um texto completo poderia facilmente mudar a impressão, que contrasta de forma estranha com a hospitalidade dos Moabitas em 1 Samuel 22:3. Versículo 3. Zobá, a sua derrota talvez seja idêntica ao evento de 10.6. Zobá era um dos menores estados ao norte de Israel, formando o território geográfico da Síria, que só se tornou uma entidade política séculos mais tarde. Hadadezer, o seu rei, estava tentando recuperar o controle na região do rio Eufrates. Foi para erigir lá o seu monumento, talvez uma coluna divisória. Davi atacou fazendo 27.000 prisioneiros e cortando os tendões de todos os cavalos que puxaram carros não necessários para os seus serviços. Os reforços que vieram de Damasco sofreram um destino semelhante. Davi ocupou as cidades sírias e cobrou impostos. Versículo 6. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Ele trouxe despojos consideráveis de ouro e bronze para Jerusalém. Versículo 9. Ramate, uma cidade estratégica às margens do rio Orontes. 1 Crônicas 18, 9 ao 11. Tou, 1 Crônicas 18, 9. O rei de Amate enviou felicitações a Davi pela sua vitória contra Hadadezer com presentes de prata, ouro e bronze, que Davi dedicou ao lugar junto com despojos de outras campanhas. Versículo 13. Davi ainda ficou mais famoso. Um segundo comentário editorial, Edomitas, ele infligiu uma derrota esmagadora aos Edomitas no Vale do Sal, provavelmente perto do Mar Morto, talvez ao sul dele, com 18.000 baixas e a subsequente ocupação. O título massorético do Salmo 60 para um relato levemente modificado. Letra C. Os principais oficiais de Davi, lista 1, 1 Crônicas 18, 14 ao 17. Versículo 15. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. A seguir vem a lista dos seus oficiais, versículo 16. Joabe era o comandante, Josafá o arquivista real, e Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. D.F. Paine acha que a ordem de Aimeleque e de Abiatar deveria ser invertida. Versículo 17. Esse é o primeiro lugar em que aparece Zadok. Alguns estudiosos acham que ele foi o sacerdote de um santuário jebuseu em Jerusalém, antes do período de Davi, mas um javista tão devoto como Davi dificilmente teria escolhido um sacerdote como ele. Outros o consideram um sacerdote javista de outro santuário, talvez indicado por Saul, para suceder os sacerdotes da linhagem de Eli, depois que estes foram mortos. Seraías, o secretário, é o Salza, de 1 Crônicas 18, 16. Versículo 18. Benaia, filho de Joiada, comandou os grupos de mercenários dos Queretias e Peletitas, cretenses e filisteus, de acordo com Malcline. Finalmente, os filhos de Davi eram sacerdotes, uma expressão desconcertante. 1 Crônicas 18, 17. Traz os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Se Davi era considerado herdeiro
do sacerdócio real de Melquisedeque, algumas funções sacerdotais distintas das associadas com a arca talvez tenham sido realizadas por membros da família real. 3. A narrativa da sucessão, 9:1 e 20:26, também 1 Reis 1:1 e 2:46. O texto de 2 Samuel 9:20, junto com 1 Reis 1 e 2, é em geral reconhecido como uma unidade de texto independente. A R.S. Kennedy o chama de A História da Corte de Davi. Otto Eisfeld, de A História da Sucessão, G.W. Anderson, de A História da Corte, outros o consideram a narrativa da sucessão, o nome que R.N. Whitbread deu à sua exaustiva monografia. Londres, 1968. O Dr. Whitbread discute a narrativa como história, como uma composição literária, como uma epopeia nacional, como um conto moral ou religioso, como propaganda política, destacando especialmente os primeiros 2 aspectos. Ele testa de forma meticulosa a historicidade segundo 2 critérios. Ela é coerente com as evidências externas? Será que não é essencialmente improvável, de acordo com o curso geral da história e das circunstâncias a nós conhecidas, e sem motivos visíveis para inventar ou distorcer os fatos? Ele conclui que a obra está solidamente fundamentada na história e considera o autor um historiador imparcial que admira Davi sem camuflar os seus defeitos e que, em vez de expressar as suas próprias opiniões acerca das pessoas e eventos, permite que falem por si mesmos. Ele defende, no entanto, o ponto de vista de que o propósito do autor não é primeiramente histórico, mas literário, no sentido de que enfoca um tema central numa obra de estrutura bem elaborada e de grande destreza literária. O tema é o trilho que conduziu ao sólido estabelecimento de Salomão no trono do seu pai. Vemos a eliminação um por um de qualquer príncipe real que fosse de alguma forma um concorrente ao trono, e toda a narrativa é caracterizada pelo uso hábil do diálogo, por uma profunda percepção psicológica das personagens e o domínio efetivo do estilo. O exame minucioso do texto como uma unidade literária e a sua semelhança de perspectiva com Provérbios levam à conclusão de que a narrativa da sucessão data do início do reinado de Salomão. Em todo caso,